novamente juntos. O programa Vida Além da Vida tem o patrocínio de Livraria Espírita União, situada na Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje nós temos a alegria de entrevistar Marco Antônio Maiuri. É um companheiro querido que não nos visita só no Centro Espírita União, trabalha lado a lado conosco, porque é orador e trabalhador, dirige 2 casas espíritas, tem vários livros psicografados, é atuante, tem uma casa em construção para crianças aidéticas. Então, nós temos a alegria de falar com um espírita cristão que pratica realmente o espiritismo. Marcos, como é que você conheceu o espiritismo? Querida Dona Nena, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de trabalho. O espiritismo surgiu em nossa existência através da mediunidade. A mediunidade começou a se manifestar com 4 para 5 anos. E meus pais, que já eram espíritas, encaminharam-me para... Que privilégio! Pois é, já me encaminharam para o tratamento para socorrer a mediunidade infantil, né? E aí, a partir dos 18 anos, ela retornou e nós começamos o atendimento público nas casas espíritas, né? Olha, Chico dizia, sempre pouco antes de desencarnar, que se ele tivesse permissão, ele pediria para reencarnar depressa, o tempo mais ou menos para refazer o corpo no mundo espiritual. Exato. E pedia nascer num berço espírita, porque é um privilégio, não é, Marcos? Sem dúvida nenhuma. Por que 2 casas espíritas? Nós sabemos a dificuldade que é dirigir uma casa espírita. O Marcos dirige 2 casas espíritas. Mas isso aí, nós abraçamos essa tarefa com muita alegria, primeiro porque entendemos que a casa espírita é um posto de socorro. Sem dúvida. É um hospital com caráter de escola, mas acima de tudo é uma oficina de trabalho. A casa espírita é onde nós vamos forjar o nosso espírito, não é? Para a evolução certa, para todos nós, né? Você é muito moço ainda para ter realmente esse caminho estruturado. Sem dúvida, você nasceu no privilégio de um berço espírita, mas compreende bem o que é a tarefa do médium, não é, Marcos? Nós precisamos fazer o possível, né? E como é que você encontra tempo para dirigir, para psicografar como médium espírita e para sustentar a família? São nas horas vagas, né? Trabalho normalmente como qualquer pessoa e naturalmente na direção da casa espírita delegamos muita coisa, né? As pessoas os companheiros queridos que nos auxiliam na tarefa da direção da casa. É claro que dirigir uma casa espírita, acima de tudo, é uma grande responsabilidade. Sem dúvida. Que exige de nós exemplificar aquilo que falamos ou que tentamos passar para as pessoas, né? E nós sabemos que ninguém pode pretender dirigir uma casa espírita e que nós estejamos lá como ditadores, não é? Porque um dia nós vamos passar. Exatamente. E os companheiros vamos naturalmente substituir, às vezes até com muita galhardia, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, nós sabemos que este desprendimento para dar aos companheiros oportunidade e o discernimento para saber quais deles é que podem merecer estas oportunidades é difícil, não é, Marcos? É difícil. Nós entendemos que, Dona Nena, que o curso na casa espírita é muito importante. Ela dá as bases seguras, doutrinárias para formar o bom trabalhador, não é? Disciplinado, principalmente no que diz respeito à mediunidade, né? À prática mediúnica. Mas, essencialmente, nós colocamos o trabalhador para servir. Lembro-me de uma frase de Natanael, nosso guia espiritual, que disse assim: servir é a melhor terapia, não é? Então, o indivíduo que serve, que coloca, que dá de si, que faz além das suas possibilidades normais, ele está contribuindo não só para a sua felicidade, mas também para a construção de um mundo mais feliz, né? Agora, é preciso ser um pouco psicólogo,
um pouco pai, muito de mãe, para saber aquele que pode chegar, às vezes, porque às vezes as criaturas na casas espíritas, elas querem ser oradores, mas nem todos têm essa possibilidade. Agora, todos podem servir, não é? Todos podem servir. Todas as funções da casa espírita são dignas de mérito, né? Todas as funções, porque na verdade não é necessário você ser um grande missionário. Não é? O que seria, por exemplo, do grande cirurgião se não tivesse a pessoa que fizesse a asepsia da sala cirúrgica, né? Ele não conseguiria desenvolver a sua técnica, né? Então, todos têm uma tarefa a ser desenvolvida. Quando o trabalhador está pronto, como diz Emmanuel, né, através de nosso Chico, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Não é? Isso é uma consequência natural. O Espiritismo desperta hoje a atenção de outros religiosos e descrentes também. Por quê? Por sua sabedoria, pelo fenômeno ou pelo trabalho. Olha, diríamos que o Espiritismo, o fato de lidar com os fenômenos naturais, né, fará com que invariavelmente as pessoas concluam a certeza que o Espiritismo já traz, né? Que é Deus como a inteligência suprema no universo, a pluralidade dos mundos habitados, que hoje está sendo pesquisado por inúmeros cientistas do nosso século, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a imortalidade, são fenômenos naturais que o Espiritismo naturalmente já abarca e que as pessoas irão compreender com o passar do tempo, né? Agora, o trabalho que o Espiritismo desenvolve, este sim também chama muita atenção, não é? Porque é uma doutrina universalista, progressista, que faz o ser crescer através de si mesmo. Agora, muita gente, muito espírita, acredita que os religiosos vão convencer os científicos. E o científico, naturalmente, precisa, muitas vezes, do testemunho do fenômeno. Como contrabalançar e conviver dentro disto que parece até um pouco de orgulho ou vaidade? Lembro-me de uma frase do grande Albert Einstein, né? Quando ele disse assim: a religião sem ciência é cega, e a ciência sem a religião é manca. Pois é. Então, uma tem que ser o complemento do outro, porque o homem ele desenvolve a inteligência moral e a inteligência intelectual. A intelectual anda um pouco à frente, porque nós estamos num mundo de efeitos. Mas a moral vai gradativamente atingindo o mesmo patamar. Quando o homem, que será o homem do terceiro milênio, esse milênio que estamos, conseguir equilibrar os dois tipos de inteligência, a moral e a intelectual, essas serão as asas da libertação do homem do terceiro milênio. Mas a intelectual, nesse terceiro milênio, está bem na frente da espiritual, não é? A espiritual exige revivenciar as experiências, né, para o progresso do ser humano. E a reencarnação é um mecanismo evolutivo fundamental para isso, né? A inteligência moral, ela vem gradativamente como uma água mansa, porém constante. Não é? E todo o desequilíbrio do ser humano é um desequilíbrio provisório.